pessoal, hoje eu vou falar sobre o abandono de crianças no Brasil. Bom, pouco sabemos sobre a questão do abandono. O que sabemos é que os primeiros abandonos de crianças surgiram no século XVIII devido a milhares de mães que não tinham condições de criar seus filhos e acabavam abandonando eles nas ruas. Tiveram diversos fatores que levaram a esse abandono. Um deles foi a miséria, e o outro, considerado o principal, foi o fato da mulher engravidar quando ainda era solteira, porque a sociedade do século XVIII era uma sociedade onde os valores éticos e morais prevaleciam muito, e aí acabava ocorrendo essa questão discriminatória e preconceituosa com as mães solteiras e aumentando o número de abandonos. Atualmente parece que vivemos um pouco disso, porque nós podemos notar que ainda existe essa discriminação, esse preconceito, e existe a questão da miséria. E isso prejudica muito a vida das crianças, saberem que não tem um apoio dos seus pais ou qualquer parente ou qualquer pessoa. E aí, após perceber que essa questão do abandono estava crescendo muito na nossa sociedade, o governo brasileiro decidiu implantar ações para que ajudasse e resolvesse essa questão para as crianças. E aí começaram a criar orfanatos, escolas profissionalizantes, escolas correnciais, que são aquelas escolas para menores infratores, e começaram a ocupar o tempo das crianças. E aí na década de 1990, eles criaram o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, onde trouxe a eles seus direitos e deveres e assegurou a cada criança para que vivesse da melhor forma possível, trazendo mais conforto e segurança para eles e diminuindo bem o número de abandono. As principais causas do abandono infantil são a pobreza, que ocorre quando a família não tem estabilidade financeira suficiente para criar uma criança. A gravidez e a adolescência, que ocorre quando a adolescente é muito nova e com isso ela não tem apoio dos pais, dos amigos, e muitas vezes o próprio pai da criança não assume. Isso acaba fazendo com que ela desenvolva uma depressão pós-parto, e quando ela não desenvolve essa depressão, a própria família não deixa ela ter a criança. Então, em muitos casos, ocorre abandono. A negligência e os maus tratos ocorrem quando, mesmo tendo uma família, a criança é negada qualquer tipo de apoio dela, qualquer necessidade básica dela, tratada como animal. A falta de planejamento familiar, que também ocorre na gravidez e adolescência, e muitas vezes famílias adultas simplesmente não estavam querendo uma criança no momento e acabam abandonando mesmo. O uso de drogas ilícitas também se implica com isso, pois o indivíduo não tem estabilidade mental suficiente para criar uma criança. E mesmo que em alguns casos ele queira criar uma criança, algum indivíduo próximo dele ou da sociedade não deixa e acaba meio que abandonando a criança de algum modo, ou colocando em orfanato, ficando com alguém da família que não queria, e também ocorre o abandono. Eu irei falar sobre o abandono na vida das crianças e adolescentes. As crianças abandonadas, elas podem apresentar deficiências do seu comportamento social e mental. A dor de uma criança que esperava um sentimento, ainda que mínimo, de amor e atenção, pode gerar distúrbios de comportamento, de relacionamento social, problemas escolares, depressão, tristeza, baixa autoestima, inclusive doenças de saúde. O que se percebe nos estudos é que em muitos casos, essa lacuna deixada pela ausência dos pais, ou de um deles, na maioria dessas vezes é só o pai, é preenchida de outra figura presente em sua vida. Os danos de ordem psíquica ou moral vão depender de cada situação, da vulnerabilidade de cada um, da idade, da participação de outro genitor, bem como do ambiente em que vive, entre outros fatores. No entanto, de Gisele, segundo Melvin, um dos maiores renomados professores de psiquiatria infantil, os pais como modelos e guias possuem o papel de contribuir para o desenvolvimento de uma personalidade sadia, controlando seus impulsos e comportamentos,
cuja ausência ou disfunção muitas vezes acarreta abalo na personalidade. Estudos comprovam que a figura do pai é responsável para transmitir limites ao seu filho, para ensinar a diferença entre o certo e o errado, introduzindo a criança de forma efetiva na sociedade. Deve, assim, não só a mãe endereçar a figura de autoridade do pai, como este ocupar o seu devido lugar e assumir tal responsabilidade moral perante a criança. A adoção de um filho significa acolher, mediante ação legal e por vontade própria, como filho legítimo, uma pessoa desamparada de cuidados dos pais biológicos, conferindo-lhe todos os direitos de um filho natural. No Brasil, o processo de adoção já foi muito mais estressante, burocrático e lento. Hoje em dia, ele é muito mais rápido e fácil. A legislação que se debruça sobre este assunto é a seguinte: a Constituição Federal, que estabelece como dever do Estado e da família os direitos básicos dessas crianças e adolescentes, e a equiparação dos direitos dos filhos biológicos aos filhos adotivos. Há também o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que facilitou muito o processo de adoção. O documento põe em evidência os interesses do adotando, que é o filho, e estabelece como principal objetivo o bem-estar deste. O Código Civil brasileiro reproduz o que é disposto no ECA, no que diz respeito à adoção. Além disso, a Lei número 9.656, de 1998, que trata do plano de saúde, mas que vai se debruçar sobre a problemática da adoção quando estabelece a cobertura assistencial é recém-nascido após os 30 dias após o nascimento. Algumas normas pré-estabelecidas pelo ECA, principalmente, para a adoção de uma criança é a diferença de idade entre o adotando e o adotante tem que ser de 16 anos. A idade mínima para adotar uma criança é 21 anos. E antes de concretizar a adoção, tem que ter um estágio de convivência. Mas isso é dispensado quando a criança tem menos de 1 ano de idade ou quando o adotante já convive com o adotando. Apesar do sistema ter se tornado mais rápido, ainda há muito que melhorar. Pesquisas indicam que antes o que era mais difícil era adotar crianças negras porque eles preferiam mais crianças brancas. No caso, seria a questão racial. Já agora, a maior dificuldade é o fator de que crianças acima de 4 anos não são muito adotadas, eles preferem os menores. Outro fator que costuma ser sério entrave da saída de crianças de instituições acolhedoras é o fato de que os pretendentes não estão dispostos a adotar mais de uma criança ao mesmo tempo, ou até mesmo irmãos. Muitas pessoas podem até querer adotar, mas enfrentam obstáculos que vão muito além das dificuldades de superá-la. E um fator muito agravante nisso é a situação financeira. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, a cada uma criança na fila, há 5 famílias querendo adotar. Porém, o perfil das crianças a serem adotadas está ficando cada vez mais restrito pelos futuros pais. No Brasil, cerca de 29% das famílias querem adotar somente meninas e 70% não querem ficar com seus irmãos. São meninos pardos, entre 8 e 17 anos, que acabam ficando mais tempo nos abrigos.
E enquanto 69% só aceitam crianças sem doenças, 25% possuem problemas de saúde. Há mais de 35 mil famílias na fila para adotar uma criança e mais de 6.500 crianças a serem adotadas. Bom, eu vou falar um pouco sobre as medidas de solução para o abandono. A partir de 1920, o governo começou a pensar nessas crianças e iniciou o processo de combate ao abandono, com a criação de orfanatos e abrigos, que consiste em acolher crianças em situações de risco. Assim como hoje em dia, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, coordena a maioria desses abrigos, fazendo com que a criança sinta-se protegida. Nesses abrigos, o fornecimento de escolas, atividades, dinâmicas e cursos são essenciais para que as crianças interajam, aprendam e se divirtam de uma forma diferente. Mas podemos fazer muito mais a elas. A sociedade precisa pensar e se proteger antes de colocar uma criança no mundo, porque criança não é brinquedo, criança é uma vida. Bom, em relação à nossa ação solidária, não conseguimos fazer devido ao tempo. Não conseguimos agendamento até o dia que era para ser entregue esse trabalho. Entramos em contato com diversos orfanatos, mas não obtivemos nenhuma resposta. Mas assim que possível, nós iremos sim fazer nossa ação solidária, porque além de mais importante do que a nota, seria o aprendizado que nós teríamos com esta ação.